E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, mais uma aula hoje pra gente dar continuidade a essas nossas aulas, esses nossos vídeos sobre nova ordem mundial. Hoje a gente vai falar de algo que a gente inclusive já começou falando aqui no canal, quando a gente falou dos grupos políticos e econômicos. A gente vai falar hoje especificamente da União Europeia, para vocês entenderem objetivos, função, definição, atuação, que é muito importante, países membros, e no final a gente inclusive vai falar de quem saiu, quem ficou, viu, senhor Reino Unido? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Também me siga na Twitch, twitch.tv/parabólica online. Vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição e também o do comentário fixado. Lá, inclusive, a gente preparou essa aula de hoje. E eu disponibilizei PDF lá, só para quem estava em live na hora. Chegou lá, estava em live. Mas se você chegar lá agora e falou, professor, precisa do link aí do PDF desse aí que você preparou essa aula, eu mando para você, porque tem o Discord lá, a gente coloca no servidor do Discord também. Vamos lá então começar a falar da União Europeia. O nome é muito sugestivo, o nome já define, é uma união. Ela é política, mas ela é principalmente econômica. Ela é mais famosa, inclusive, por ser econômica. Talvez não, mas enfim, bem famosa por ser econômica, que contém aí cerca de 27 membros, principalmente da Europa, porque pode ser alguns países que tenham uma participação até no continente asiático, mas é Europa. E esses países, essa união, ela tem por objetivo um suporte econômico e desenvolvimento desses países membros. Então a União Europeia é um bloco econômico, não é só econômico, a gente vai ver aqui que tem uma atuação política importante, mas no geral a gente vai defini-la como um bloco econômico que ajuda os seus membros, os 27 membros, a se desenvolverem. Não tem muito segredo aí numa definição bem simples para vocês. Bom, rapidinho aqui falando também um pouquinho antes da fundação, porque isso é um negócio que pode confundir muita gente quando fala de União Europeia, porque as pessoas pensam às vezes assim, nossa, mas você está falando que a fundação às vezes é mais antiga, mas não respondia por União Europeia? A base da União Europeia vem de duas outras uniões. A primeira, que é fundada em 1952, que é a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Foi fundada em 1952, que já era uma comunidade de produtores de carvão feitos pós-Segunda Guerra Mundial. Isso tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, que era para fortalecer alguns países ali, como França, Alemanha, Países Baixos, né? A Holanda está sempre envolvida, que era para fortalecer a economia desses produtores de carvão. E outra união vai ser a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia de 1958, que também fundada lá, acho que por 6 países membros, que era, se eu não me engano, era a Holanda, eu não vou lembrar todos aqui, a Alemanha, a França, a Bélgica, que é muito importante, fundaram a CEE, né? A CEE, que é a Comunidade Europeia Econômica Europeia, em 1958. Então você já tinha uma base de união de países europeus para fortalecer a sua economia. Então tudo que eles fossem pensar, assim, a ideia de ser uma união ou um grupo econômico é porque tudo que eles precisarem economicamente, o que eles puderem fazer dentro da sua própria união, eles vão dar prioridade para os países membros. A partir a União Europeia, essa CE, ela foi crescendo, essas uniões que a gente está vendo aí dos países desde a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, foram crescendo, e a partir de 1992, mas para chegar em 1993, de fato, eles vão passar a responder pelo nome de União Europeia. Aí começam a entrar outros países membros. Essa União Europeia que a gente então chama de União Europeia, que a gente fala hoje, é a partir de um tratado dos países membros, Tratado de Maastricht, que foi feito nos Países Baixos, na Holanda, e eles passaram agora a responder por o que a gente conhece hoje, que é União Europeia. Bom, vamos entender agora os objetivos e os valores da União Europeia. Eu vou ler aqui com vocês, inclusive quando a gente falou dos grupos, dos blocos econômicos, a primeira aula sobre nova ordem mundial, a gente leu um trecho dos objetivos da União Europeia. É muito fácil você achar, só vocês entrarem no site da União Europeia, ele vai te direcionar para um site em português, geralmente o site da União Europeia é de Portugal. Portugal pertence à União Europeia, e lá vocês conseguem ter esses textos todos que a gente está falando sobre o que é a União Europeia, objetivos, de lá então que eu retirei esse texto para vocês, que a gente vai direto na fonte, né, na fonte primária, tá bom? Então vamos ler aqui o textinho, o que diz respeito da União Europeia, os seus objetivos e valores. É bem claro,
para vocês entenderem do ponto de vista deles. Os objetivos da União Europeia são promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, assente num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de mercado altamente competitiva, tá vendo a questão da união econômica, com pleno emprego e progresso social e a proteção do ambiente, lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da UE, da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia. Os países membros da União Europeia estão considerados algumas línguas da União Europeia, o búlgaro, o holandês, o português, o espanhol, o francês, o alemão. Estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro, que a gente vai falar hoje também do euro. E aí a gente chega nos valores, esses são os objetivos. Vamos agora para os valores. Os valores da União Europeia são comuns aos países que a compõem numa sociedade em que prevalecem a inclusão, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a não discriminação. Esses valores são parte integrante do modo de vida do europeu. Justiça, tolerância de ambos, religiosa, tolerância moral, aquelas questões todas, solidariedade, não discriminação. São valores importantes do modo de vida europeu, dos 27 países membros. Dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida, constituindo a base de todos os direitos fundamentais. Liberdade. A liberdade de circulação confere aos cidadãos europeus o direito de viagem e residirem onde quiserem no território da União. É uma questão muito famosa da União Europeia, inclusive de um sujeito que é de um país membro, por exemplo, o sujeito é de Portugal, ele pode ir para a França, que é um outro país membro. As liberdades individuais com respeito pela vida privada, a liberdade de pensamento, de religião, de reunião, de expressão e de informação são consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Democracia. Os países membros da União Europeia são democratas, são democracias. O funcionamento da União assenta na democracia representativa. Ser cidadão europeu também confere direitos políticos. Todos os cidadãos europeus adultos têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Isso é uma questão que a gente vai falar já também, mas existe o Parlamento da Europa, é o Parlamento Europeu. Os cidadãos europeus têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar no seu país de residência ou do seu país de origem. Então, existe sim um Parlamento Europeu. Tá? Além do parlamento de cada país membro, os parlamentos nacionais, existe também o Parlamento Europeu, certo? Igualdade. A igualdade implica que todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei. Olha, tem princípios aí que são importantes que vêm lá do século XVIII, né? O princípio da igualdade entre homens e mulheres está subjacente a todas as políticas europeias e é a base da integração europeia, aplicando-se em todas as áreas. O princípio da remuneração igual para o trabalho, igual foi consagrado no Tratado de 1957. Apesar de continuar a existir desigualdades, a União Europeia realizou progressos significativos na questão da igualdade de gênero. Estado de Direito. A União Europeia assenta no Estado de Direito. Tudo que a União Europeia faz assenta em tratados acordados voluntária e democraticamente pelos países que a constituem. O direito e a justiça são garantidos por um poder judicial independente. Os países da União Europeia conferiram competência jurisdicional ao Tribunal de Justiça da União Europeia, cujos acordos devem ser respeitados por todos. Então, os acordos feitos pelos países membros da União Europeia devem ser respeitados. Porque senão você pode ter punição, você pode ser expulso da União Europeia e perder os benefícios e as vantagens que a União Europeia possibilita aos países. Direitos humanos. Os direitos humanos são protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a discriminação em razão designadamente do sexo, origem étnica ou racial, religião ou convicções, deficiência, idade ou orientação sexual,
e consagra o direito à proteção dos dados pessoais e o direito a acesso à justiça. Estes objetivos e valores constituem a base da União Europeia. Estão estabelecidos no Tratado de Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, são os pontos tirados aí como objetivos e os grandes valores da União Europeia. Bom, vamos lá então ver quais são os países membros da União Europeia. Bem tranquilo aqui, só para vocês entenderem. É claro que nenhuma prova de vocês vai provar quais são os países membros. Ou se pedir isso, está sendo muito sacana, né? Mas a gente tem, basicamente, Alemanha, Áustria, Bélgica, eu estou lendo aqui, logicamente, no meu preparo de aula, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, que é a Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. O que eu quero que vocês entendam é que existem outros países, a Inglaterra saiu, a gente vai falar disso ainda hoje, alguns outros países estão com aprovação para entrar na União Europeia também, tá? Existem alguns outros países, alguns que sempre vão tentando entrar porque podem garantir benefícios. Inclusive, a entrada na União Europeia pode ajudar em qual sentido também? Justamente em relação econômica, uma relação econômica mais sustentável para o país que entra. Então, alguns países têm que colocar na balança se é proveitoso, se há um benefício, e aí eles pedem para entrar, tem que seguir uma série de recomendações, respeitar os tratados que forem feitos ao longo do tempo pela União Europeia, e aí sim. Como eu falei para vocês, existe um parlamento da União Europeia, que é bem interessante de se pensar, é formado por cerca de 705, que a gente vai chamar de eurodeputados, 705 eurodeputados. Então você tem um deputado da França e você tem um deputado que é da União Europeia, por exemplo, deputado da França Nacional, deputado da União Europeia. São eleitos democraticamente, tá? É um posicionamento, acho que vocês perceberam que a União Europeia ela tem essa questão da democracia representativa, você escolhe alguém para te representar e é aberto para os cidadãos que quiserem se filiar, tentar vagas aí no cargo legislativo da União Europeia. O parlamento ele tem justamente o objetivo de sistematizar esses acordos que a gente está falando, tanto de natureza política, social, econômica. Eles são distribuídos proporcionalmente pelos países, pelo número de habitantes que cada país tem, tá? Então não é igual a relação dos 27 países dividido por igual o número de deputados. Alguns conseguem ter mais representatividade, outros menos. E eles têm por objetivo essa questão de solução de conflitos e também relações de manutenção do status econômico, da manutenção da economia dos países membros. Mas não só, eles discutem também a questão da justiça, tudo que a gente viu nos valores, inclusive. Discutem a questão dos direitos humanos, a questão do clima, do meio ambiente. Então, por exemplo, um país, quando ele pertence à União Europeia, e você tem uma discussão dentro da União Europeia, alguma lei que é aprovada no Parlamento Europeu sobre a questão do clima, então que os países membros terão que seguir essa carta climática, principalmente o que a gente vive hoje, de questão de aquecimento global, esses países precisam respeitar, os países membros, né, os países que têm representatividade na União Europeia, eles precisam respeitar a carta climática, por exemplo, né? Se o Brasil fosse um país na Europa na situação hoje atual, ele estaria sendo punido, né? Vocês sabem disso, muito bem por quê. Suponhamos, né? Uma questão hipotética, que quer dizer que não existe isso, não vai acontecer, mas que o Brasil, se fosse um país membro da União Europeia, tivesse uma carta climática falando assim, a gente precisa respeitar o clima X, você sabe, por conta da atual conjuntura, só dando um exemplo para vocês, o Brasil seria punido, o Brasil não entraria na União Europeia, né? O Brasil sectário do jeito que é na atual conjuntura. E principalmente outra coisa que vem se discutindo muito é a questão de imigrantes, né, de refugiados, que você sabe que a Europa recebeu nas últimas décadas muitos refugiados, sobretudo a partir de 2011, se a gente querer usar um exemplo recente, que é 2011, a gente está falando da primavera dos povos árabes, né? Então você teve muita questão ali relacionada desde 2011 para cá, que é muito importante de se destacar, principalmente por conta da primavera dos povos árabes, de conflitos no mundo árabe, de vários refugiados.
E você tem países que não eram da União Europeia que às vezes fechavam as portas, mas a União Europeia ela tem uma política geralmente aberta a refugiados. Inclusive isso aí é uma das tretas que se tem em relação à saída do Reino Unido, né? A União Europeia defende a questão de acolher os refugiados, entre outras coisas. Um outro ponto que é muito importante, que é famosíssima na União Europeia, é a questão da zona do euro, gente. A gente já falou inclusive hoje. O euro é a moeda oficial da União Europeia. Nem todas as nações pertencentes, os 27 países membros da União Europeia, estão no que a gente vai chamar de zona do euro. A zona do euro são os países que aderiram ao euro. Nem todos, porque às vezes você tem algum país que quer manter por uma questão de tradição a sua moeda. Vou dar um exemplo. Nos tempos que o Reino Unido foi parte da União Europeia, por acordo, o Reino Unido não manteve, não trocou a sua moeda original, que é a Libra, né? Tradicionalmente a Libra esterlina pelo euro, por vários motivos, por uma questão de tradição, mas o Reino Unido, inclusive, acreditava, não acreditava, tinha uma moeda muito forte, tem uma moeda muito forte, a Libra esterlina, a Libra, né? E acreditava que não tinha necessidade de entrar na questão da zona do euro. Então entrava na União Europeia por outras questões políticas, de acordos, mas não pela questão econômica do euro especificamente. O euro, enquanto moeda única de 19 países dos 27 membros, é uma possibilidade de você ter uma moeda estável. A garantia que se te dá da zona do euro é de você ter uma moeda estável. O euro está estável, ele está valorizado, inclusive. É a possibilidade de você ter um mercado necessariamente coeso, único, né? E um mercado livre para você que vive no país da zona do euro. Você tem a possibilidade de viajar, trabalhar e viver em qualquer país aí com a zona do euro. Às vezes um sujeito mora na França, mas trabalha na Bélgica. Ele pega um trem todos os dias ali e ele consegue ir. E os gastos são muito próximos, como se ele trabalhasse na França, porque eles estão na zona do euro. Compreenderam? Então tem essa questão que eu acho que é bem interessante. O euro acaba se tornando uma moeda forte, né? O euro não é antigo, o euro não vem lá desde a CE. Ele é recente a partir já da década de 90, passando pelos anos 2000. Então é algo que é bem interessante, assim, muita gente acredita que o euro é uma moeda que ela é estável nesse sentido, então ela facilita as relações econômicas entre os países membros. E aí a gente chega no que foi famoso, na época a gente até falou aqui no canal, a gente abordou isso aqui no canal, que é o Brexit, que é a saída do Reino Unido que foi anunciada, acho que lá para 2016, 2016 exatamente, teve um plebiscito dentro do Reino Unido. A pergunta era: vocês querem continuar participando da União Europeia ou não? E a população britânica, a maioria, cerca de 51%, um pouco mais que a maioria, votou que sim, queriam que a Inglaterra, o Reino Unido se retirasse da União Europeia. Isso demorou para acontecer, mas foi concretizado a partir do dia 31 de janeiro de 2020. Então, eu estou gravando esse vídeo em 2021, em agosto de 2021, eles retiraram o ano passado, 2020, 31 de janeiro de 2020, depois esse plebiscito. Demorou, porque você tinha que ver como que a Inglaterra ia ficar, o Reino Unido iria ficar depois de tudo isso. Você tinha uma pressão interna, inclusive alguns agentes dentro do próprio Reino Unido que não queriam e ainda conseguiam fazer leis ou tentar discutir no parlamento britânico para que isso não acontecesse. O Reino Unido não é fundador da União Europeia, nem da CE, né, que é a União Econômica Europeia. Ela entrou em 1973 e quando você teve a questão da criação da zona do euro, como eu falei para vocês, ela optou por manter a Libra, né, uma moeda forte. O que isso mudou, na verdade, e que vai continuar mudando ainda, vai gerar reflexos para o Reino Unido. Discussões em relação a viagens que anteriormente eram feitas de forma mais simples, mesmo mantendo a Libra e não o euro, principalmente em relação a vistos, né? E também uma discussão que o Reino Unido ele consegue ter controle total do seu próprio território, o Estado, né? Ele consegue ter controle total do seu próprio território sem ter que ficar discutindo em acordos internacionais com a União Europeia. Isso também tem uma questão, como inclusive eu já iniciei falando para vocês, sobre uma questão de refugiados. Muitas pessoas vão falar que tem uma questão xenofóbica muito grande na Europa, e de fato tem, e no Reino Unido também tem isso muito forte, tem muito conservadorismo ali. Quando você tem essa questão, essa explosão de refugiados desde 2011, a partir da Primavera dos Povos Árabes,
Árabes. O Reino Unido teve muita dificuldade de lidar com isso, porque muita gente queria entrar no Reino Unido, um país desenvolvido, né, países desenvolvidos. E aí você começou todo um processo, inclusive xenofóbico mesmo, de aversão a outras culturas, de preconceito a outras culturas que não queriam receber essas culturas. Então assim, já que a União Europeia é aberta aos refugiados, tem uma política de abertura a refugiados, de acolhimento a refugiados, o Reino Unido não queria participar disso. E aí ele, para não ter que ficar seguindo esses acordos internacionais, se retira também da União Europeia e não quer ficar devendo satisfação aos países membros da União Europeia. Uma das grandes forças, por exemplo, da União Europeia é a Alemanha. Na época teve até um embate da chanceler da República Alemã, que é a Angela Merkel, né? Entre outras coisas. Mas dentro do próprio Reino Unido, né, a gente define, a gente entende, inclusive, que essa medida é uma medida de uma vitória dentro do Reino Unido conservadora. É um levante extremamente conservador dentro do Reino Unido, porque essas atitudes xenofóbicas, de preconceito, vem muito do conservadorismo que se tem ali. A primeira-ministra britânica, a Theresa May, ela demorou, o processo de retirada do Reino Unido, né, do Brexit, demorou, porque foi anunciado em 2016 através do plebiscito, e foi só retirado, foi todo um processo lento que foi sendo feito, e existia uma pressão política conservadora ali dentro para que isso acontecesse. E isso só se concretizou, como eu falei para vocês, em 31 de janeiro de 2020. A Theresa May, ela teve que, devido a tanta pressão, ela acabou renunciando ao seu cargo. E quem que assumiu foi o cara que está hoje, que nem estou gravando em 2021, esse vídeo, que é um cara que defendia, né, loucaço, defendia lá o Brexit, que é o Boris Johnson, né? O Boris Johnson, para vocês terem noção, o nível do conservadorismo, a gente está vivendo ainda essa pandemia pesadíssima e triste. 3 grandes líderes, grandes é difícil de falar, grandes não, 3 líderes, ou chefes de Estado, ou pseudo-chefes de Estado, entre vários outros, tá? Não só esse, mas eu quero citar esses 3, que ficaram famosos aí por ter até uma desconfiança na ciência. A gente tá falando de Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro, que até agora se mantém enquanto desculpa o termo que eu vou usar, dane-se se você gosta, é um cabeça de bagre, né? Coitado do bagre, né? Mas enfim, mas que desconfia da ciência, e o Boris Johnson também teve lá suas desconfianças. Tanto o Donald Trump quanto o Boris Johnson depois tiveram que rever em determinados momentos as ações, por desconfiar mesmo de vacina, de ser contra distanciamento, na verdade. O do Brasil aí tá continuando ainda, né? Cada dia dá uma manota atrás da outra aí. Mas enfim, vocês viram o nível de loucura que é um Boris Johnson, de conservadorismo burro, pateta total, e o Boris Johnson defendia, né? E é uma política extremamente... tem uma política extremamente xenofóbica, inclusive, né? Enfim. Mas vocês entendem que a União Europeia, ela tenta manter uma harmonia entre seus países. Assim, o que a gente está falando aqui não significa que a União Europeia é perfeita, porque ela está fazendo isso, inclusive, entre os seus próprios países, tentando criar, logicamente, o interesse deles é a sua própria moeda forte, a qualidade de vida dentro dos países membros, os 27 países membros. Mas também essa retirada do Reino Unido que a gente está falando foi uma guinada ao conservadorismo dentro do Reino Unido. Mostra o crescimento do conservadorismo ali que sempre teve, na verdade, certo? Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de ter feito esse vídeo. Outros virão, não deixe de me seguir na Twitch, porque é lá que a gente está produzindo esse conteúdo. Eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!